Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Lição da Escola Sabatina. No vídeo de hoje vamos estar estudando a lição de domingo falando sobre problemas familiares. Nós estamos estudando a lição 11, que fala José, mestre dos sonhos, e agora nós estamos entrando na parte final do estudo do livro de Gênesis, onde começa o estudo sobre os descendentes de Jacó. No caso, o personagem principal da história central é José, né? Mas aqui a gente começou estudando essa semana sobre as providências de Deus com José e as promessas de Deus literalmente para a família de Jacó, os seus descendentes. E hoje a gente vai falar sobre os problemas familiares da família tão conturbada e tão cheia de problemas familiares como era a família de Jacó. Então agora Jacó ele se estabelece, que como diz na lição de domingo, na terra, ali agora. Agora vira um morador, habita na terra com sua família e ali então ele toma posse da terra, usa do poço principalmente espiritualmente, então ali ele se estabelece, ali ele cria vínculos naquela região. E desde o início José foi o filho da velhice, eles são a ponta de Jacó. Então Jacó ele teve seus filhos e por último veio José. Então, desde o começo, José sempre foi um filho mais afeiçoado ao pai e o pai a José. Então, no sentido de proteção, de afeto, os irmãos já eram mais independentes. José era aquele filho que ficava mais ali com Jacó. E isso causava uma certa indiferença entre os irmãos. Até que chegou um período ali em que, no caso, uma ocasião em que ele ganhou uma túnica talar, que era uma vestimenta de um príncipe. Era uma túnica com tecido especial para dar a uma pessoa que tivesse uma posição de grau elevado, que significasse uma posição de grau elevado, como por exemplo um príncipe. E José estava vestindo uma túnica assim e desfilava ah, por seus irmãos, parecendo e mostrando uma condição como se ele fosse, além do preferido, fosse o primogênito, o filho especial com a melhor bênção, as coisas mais importantes da família, ou a bênção do seu pai fosse condicionada a ele como primogênito, sendo que não era, era Rubem, né? Mas então aqui a gente também vai ver que José, por ter esse comportamento, ou ser talvez um pouco mimado na infância, ou ter esse elo com o pai, causava atrito com os irmãos e por isso sempre contava tudo o que acontecia com os irmãos, o que faziam, o que deixavam de fazer, para Jacó. Com isso, ninguém, eu até sublinhei aqui na lição, com isso, muito dificilmente, ou ninguém gostava de José ou de delatores, e ninguém gosta, né? De alguém que fique sempre controlando e dizendo teus passos, falando, ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Só que então, José teve um sonho, a lição aponta aqui no domingo, que ele teve um sonho lá, e ele interpretava esse sonho que colocava ele numa posição mais elevada que os irmãos, que se curvavam diante dele, e como o reverenciavam, o adoravam. E os irmãos não suportaram esse sonho e causou mais ódio ainda do que eles já sentiam. Mais antipatia. José causava muita antipatia. Não sei se era o seu comportamento assim imaturo ou basicamente mostrava que ele estava ainda não sabendo como lidar. Estava talvez fosse uma pessoa vislumbrada, tipo, ele tinha a adoração do pai, tinha benefícios, queria estar no meio dos irmãos, falava o que pensava, tinha uma certa proteção, se sentia protegido, e os irmãos, ao passar das situações, começavam a criar um ódio ainda maior por José, porque viam em José tudo que eles queriam ser, ou a atenção que eles poderiam ter do pai, ser direcionada a ele. Até então que eles guardaram essa mágoa e, em certo momento, eles explodiram. Mas o interessante é que nessa que mostra, estava certo por mais que não pudesse saber o destino daquilo. O sonho de José não significava algo naquele momento, mas era um sonho futuro. E se você imaginou e parou para pensar como é grandiosas as coisas de Deus, em um momento quando a gente sonha, ou José sonhou, explicou para seus irmãos, as pessoas ali à volta não conseguiram entender, porque não entenderam o contexto do sonho. Aí lá na frente, quando José vira governador do Egito, passa por aquela terrível fome, José se levanta como um homem de liderança forte, que ajuda a suprir a necessidade do mundo
alimentar, no caso reservando alimentos, e agora eles vêm até José pedir alimentos para não morrer de fome, se curvam a José como governador sem saber que é o seu irmão, então automaticamente esse sonho no futuro se concretiza. Porque as coisas de Deus são assim, Deus às vezes trabalha no passado, no presente e no futuro. Cabe a nós interpretar como Deus trabalha e cumprir a vontade dele. Mas nada aqui, além da lição, nos mostra no domingo que às vezes problemas familiares mal resolvidos podem causar dificuldade da gente seguir uma caminhada com Deus. Então a gente tem que resolver esses problemas. A família de Jacó nunca foi um padrão de exemplo em nada, mas ao mesmo passar do tempo a gente pode ver neles exemplos de coisas que talvez nós precisamos mudar. Os sentimentos que a gente carrega, os cuidados, os traumas e principalmente a nossa forma de ser. Então aí fica a dica da lição de hoje. Espero você no próximo estudo. Até o próximo vídeo e deixe seu like, se inscreva aí. Tchau.